Olá, irmãos, muito boa tarde. Estamos de volta aqui no nosso grupo de estudos de Teologia de Umbanda Sagrada. Hoje é dia 2 de agosto de 2017. Eu quero dar boas-vindas para os irmãos e irmãs do grupo de Teologia de Umbanda Aranauã, aos irmãos que forem assistir esse vídeo depois, através da nossa fanpage no Facebook, e também aos irmãos que prestigiam o canal do Templo Escola de Umbanda Aranauã no YouTube. Pedimos que os irmãos que assistirem esse vídeo no YouTube curtam o nosso canal, nos sigam, para que dessa forma esse conhecimento humildemente compartilhado possa chegar o mais longe possível. Muito bem, hoje então retornamos aos nossos estudos com esse encontro finalizando, na verdade, o módulo que trata das linhas de trabalho na Umbanda. Isso mesmo, é conteúdo muito importante para nós umbandistas, compreendermos como é o funcionamento dos povos de Umbanda, das linhas de trabalho que vemos diuturnamente nos terreiros, não é verdade? E tendo essa melhor compreensão do funcionamento, da estruturação das linhas de trabalho, o umbandista tem condições de, além de se instruir, poder compartilhar esse conhecimento com aqueles irmãos e irmãs que não têm tanto acesso a esse conteúdo e também facilitar o trabalho dos seus próprios guias. Muito bem, esse conteúdo, esse último encontro, na verdade, do módulo das linhas de trabalho já foi ministrado no ano de 2016 num curso que eu dei tratando sobre esse tema, esse conteúdo. Tá? E ele foi ministrado em outubro do ano passado. E como sempre, o assunto ainda está atual, eu vou compartilhar ele com vocês. O vídeo vai ficar disponível aqui no grupo depois. Aqueles irmãos que ainda não sabem, os nossos encontros semanais de estudo de Teologia de Umbanda são ministrados no YouTube, no Facebook, num grupo Curso de Teologia de Umbanda Sagrada 2017 Aranauã. Quem quiser participar, solicite ingresso ou apenas acompanhe através do nosso canal do YouTube. Então vamos aos estudos, mãos à obra, uma boa quarta-feira a todos os irmãos e uma excelente semana. Com vocês, então, o nosso último encontro, onde nós estudaremos a linha dos baianos e as adoradas linhas de esquerda. Exu Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim. Vamos lá? Abraços e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enviar perguntas pelo WhatsApp, no número que está na tela. Perguntas através de áudio, de voz, e aqueles que enviarem, coloquem o seu nome que eu coloco no ar e a gente vai, na medida do possível, responder. Tá bem? Tá com áudio, Giovanni. O irmão Giovanni relata que tá sem áudio, que ele não tá escutando, mas aqui tá tudo ok para mim. Ok. Bom, então o nosso objetivo hoje é iniciar falando da linha dos baianos. Aliás, é uma linha espetacular, mas pouco desenvolvida nos terreiros de Umbanda. Ainda há um certo preconceito. Essa linha de trabalho ela começou a se manifestar e ganhar um pouco mais de força, a dos baianos, por volta do ano de 1970. Portanto, lá se vão 46 anos de idade. Né? É uma linha de trabalho, portanto, antiga, não tão antiga quanto o tripé fundamental da Umbanda, que são os caboclos, os pretos velhos e as crianças, mas ela também teve seu momento de dificuldade. No início, em que as primeiras manifestações da linha dos baianos ocorriam nos terreiros de Umbanda, havia sim um preconceito em relação a esses espíritos humanos, e os espíritos que se manifestam nessa linha são humanos e em algum momento eles estiveram encarnados aqui na Terra. O arquétipo da linha dos baianos dentro da Umbanda
é o arquétipo do tradicional pai e mãe de santo da Bahia. Sim, tá? A grande maioria dos espíritos humanos que se manifestam nessa linha foram pais ou mães de santo na Bahia. Aliás, não foi apenas da Bahia, mas a partir da Bahia começaram essas manifestações de sacerdotes e sacerdotisas que cultuavam os orixás à época. Então, grande parte dos espíritos que se manifestam na linha dos baianos foram pais e mães de santo no culto aos orixás na Bahia. Evidente que depois, a partir da Bahia, os pais e mães de santo cultuadores dos orixás, eles se espalharam para todos os outros estados brasileiros, né? Mas digamos que é o ponto de partida desta linha. A gente pode dizer que essa linha é a linha dos heróis anônimos que durante muito tempo sustentou o culto dos orixás aqui no Brasil. Nós temos, e todos sabem, a religião também do candomblé, também conhecida como culto de nação, em que os orixás eles são cultuados de um modo um pouco diferente do que nós fazemos aqui na Umbanda. Portanto, antes de estar bem sedimentado isso na Umbanda, esses pais e mães de santos lá da Bahia, os chamados babalorixás ou ialorixás, babalorixá é o nome para o pai de santo e ialorixá de mãe de santo. Então esses heróis eles sustentaram durante muito tempo o culto dos orixás aqui na Bahia, enquanto até mesmo a própria Umbanda ainda estava nesse processo de formação e de início. E depois iniciou no solo baiano e acabou se espalhando pelo resto do Brasil. O mestre e pai, o Rubens Saraceni, que trouxe aqui para o plano material a Umbanda Sagrada, em um dos seus livros, se eu não me falha a memória, eu de Doutrina e Teologia de Umbanda, onde ele também aborda algumas linhas de trabalho, ele diz que se um espírito missionário ele inicia nessa corrente, ou seja, na corrente dos baianos, isso reforçando o que eu já falei, é porque em algum momento na Terra, enquanto encarnado, ele já foi um babalorixá ou uma ialorixá que cultuava os sagrados orixás, que numa repaginação na Umbanda Sagrada nós chamamos de tronos. E o sacerdote ou a sacerdotisa, em outras palavras, o babalorixá ou a ialorixá, ele não deixa de perder esse grau por ocasião do seu desencarne. Quando ele aporta no plano espiritual, ele carrega junto consigo o grau de sacerdote ou sacerdotisa, e por merecimento e por trabalhos magníficos realizados tanto na matéria, mas também no plano espiritual, até porque eles são profundos conhecedores da magia, eles obtiveram permissão de ter um grau só seu dentro da Umbanda. Tá? E é o grau dos baianos. Né? É uma linha de trabalho como qualquer outra, é uma linha dita linha intermediária ou de acesso, mas ela é fantástica. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa linha e a lástima dessa linha não ser tão trabalhada dentro dos terreiros de Umbanda. Eu falei antes que grande parte dos espíritos humanos que se manifestam nessa linha foram pais ou mães de santo, mas nós vimos que se aplica também para as outras linhas, o que eu vou dizer agora, que nem todo preto velho foi preto e foi velho, nem todo caboclo foi índio, nem todo boiadeiro foi boiadeiro. Muitos deles sim, muitos baianos que hoje se apresentam na Umbanda Sagrada, nessa linha, eles foram realmente pais ou mães de santo. Mas nem todos os espíritos que se manifestam nessa linha foram. Existe uma afinidade energomagnética, energo de energia, magnética de magnetismo, que atrai para essa linha, e também por afinidade, né, como eu acabei de dizer,
outros espíritos humanos que não necessariamente foram pais ou mães de santo. E isso é importante que a gente compreenda e se aplica a todas as linhas de trabalho, tá bem? Então, é verdade, a maioria desses espíritos foram pais ou mães de santo na Bahia, os sacerdotes, o sacerdotismo é por afinidade, por atração energomagnética, outros espíritos também, que muito provavelmente, quando em vida tiveram uma das suas encarnações no Nordeste brasileiro, acabam sendo então merecedores do grau de trabalhar nessa linha, tá? Grau dos baianos. As manifestações dos baianos muito interessante, elas são muito extrovertidas. Quem já teve a oportunidade de presenciar vai confirmar o que eu estou dizendo. São manifestações extrovertidas, alegres, e de certa forma eles são até curiosos e intrometidos. Durante as consultas nas engiras, os baianos não raras vezes eles instam, provocam o consulente a falar de si. São verdadeiros também psicólogos, né? Então, quando eu falo que de certa forma eles são curiosos e intrometidos, é no sentido de que com a sua psicologia eles fazem com que o consulente fale de si. E isso facilita todo esse trabalho que eles realizam aqui no plano material. Eles são exímios doutrinadores, orientadores e ensinadores, professores da espiritualidade. Nós temos hoje em dia muitíssimos terreiros cuja chefia que tem à sua frente um baiano. Tá? E eles são, por um lado, alegres e extrovertidos, as suas manifestações elas são muito despachadas, descontraídas, digamos assim, mas a par disso eles são extremamente doutrinadores e orientadores. Eles conduzem os terreiros e também os seus médiuns, bem como a sua corrente espiritual. Vou usar uma expressão que talvez seja um pouco pesada, mas com mão de ferro. São duas coisas que andam juntas. A alegria, o fato de serem extrovertidos, mas também com a rigorosidade e a forma como eles doutrinam e conduzem os seus médios terreiros das quais eles fazem parte. Tá bem? O áudio tá ok, Carmelo? Tá. Ao contrário dos boiadeiros, que nós falamos no nosso último encontro, né, um encontro anterior, que eles são sisudos, de poucas palavras, porém são retos em tudo aquilo que eles dizem, são assertivos. Os baianos, eles, como eu disse, eles são muito descontraídos, muito alegres. Quando eles chegam em terra, normalmente já o fazem dançando, cantando, né, entoando alguns mantras. Eles são muito comunicativos, né, e eles ensinam nós encarnados a lidar com as adversidades do mundo material aqui, na nossa vida, né, no nosso dia a dia, com mais alegria, flexibilidade. Desculpa. Com alegria e flexibilidade. Talvez essa flexibilidade esteja para o baiano, como também está para a linha dos malandros, que nós conversamos um pouco na semana passada. Então, com essa forma despachada e descontraídas que eles têm, eles nos ensinam de maneira sutil, de maneira até lúdica, como nós podemos lidar com as adversidades, as dificuldades do nosso dia a dia. Isso é de crucial importância. Eles gostam de uma boa prosa, como eles mesmos dizem, né? Uma boa conversa. Eles apreciam a dança, e isso também é um ponto em comum com a linha dos ciganos. Não só a dança, como os cantos também, né? Tanto a dança como o canto é uma predileção dessa linha dos baianos, e como eu disse, vai ao encontro também do que é muito apreciado pelos ciganos. Eles gingam, como eu disse antes, dançam, cantam, entoam seus mantras, dão risadas, contagiam a consulência com essa atitude, porque torna o ambiente todo muito alegre, né? E com essa ginga, esse canto, essa dança,
eles acabam dissolvendo as energias densas que vêm sendo acumuladas não só nos médiums que trabalham com eles, mas também com relação aos médios da corrente e a consulência. Então, de uma maneira bem lúdica, bem extrovertida, bem alegre, eles trabalham brincando, porque com tudo isso eles dissolvem miasmas, larvas astrais, eles limpam, cortam e purificam tudo aquilo que é necessário para o nosso bem-estar físico e espiritual. A maioria deles se apresentam na Sagrada Umbanda com fortes traços tradicionalistas, digamos assim. Esse proseado, a forma de falar do baiano cantada, né? Aquela forma de falar do baiano da forma nordestina, muito falante, aquele sotaque típico nordestino, uma fala mansa, calma, porém decidida, porém reta. Os baianos, eles, ao mesmo tempo em que eles são alegres, são curiosos e até intrometidos, eles falam de modo direto aquilo que o consulente precisa ouvir, de uma maneira mais descontraída, é verdade, mas eles não deixam de fazê-lo. Eles são excelentes para desenvolvimento mediúnico, porque esse clima, esse ar de alegria, de festa, esse jeito comunicativo, ativo, facilita com que o médium também ele acabe se entregando. Quem já teve algum desenvolvimento mediúnico comigo, lembra quando eu falei no processo de confiança e entrega. Nós precisamos confiar no nosso guia espiritual, porque ele está ali para nos ajudar, e é um processo também de entrega física, de entrega espiritual. E os baianos, eles trazem em si, na sua linha de trabalho, características de alegria, de flexibilidade, que facilita que o médium, durante o processo de desenvolvimento, ele acaba incorporando. Então, eles são excelentes para o desenvolvimento mediúnico. Eles são muito bons também para tratar assuntos profissionais. Quem tem problema no trabalho são excelentes conselheiros e excelentes magistas. E auxiliam também muito em desavenças matrimoniais. Então vocês percebam que tem bastante pontos em comum com a linha dos ciganos. Não é verdade? E esses assuntos que eles são peritos, são craques, tanto no desenvolvimento mediúnico, para tratar de assuntos profissionais, auxiliar nas desavenças familiares, em casas matrimoniais, são traços marcantes, portanto, dessa linha de trabalho. Mas isso não quer dizer que eles não trabalhem em todas as outras áreas que nós precisamos. É evidente que sim. Né? Eles são profundos conhecedores de ervas, da forma como se manipula esses elementos. Um detalhe importante que eu não posso me esquecer de dizer para vocês é que alguns baianos eles trabalham tanto na direita quanto na esquerda. Nós podemos ver também alguns baianos trabalhando na esquerda. Quando se chama a linha de esquerda, Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, é possível que alguns baianos virem, é o que a gente diz de virada de baiano, e eles podem vir na virada da esquerda, atuando fortemente com esse trabalho mais pesado, mais absorvedor e mais descarregador e cortante. Então é muito possível. Algumas linhas de trabalho têm essa particularidade e isso acontece bastante, não só com a linha dos baianos, como a linha dos ciganos também. Se tem notícia de caboclo e preto velho, mas isso é muito pouco, na linha de esquerda, que são os chamados caboclos e pretos velhos quimbandeiros. Tá? Mas isso é mais frequente na linha dos baianos e nos ciganos. Eles são, como eu disse antes, muito conhecedores de ervas e axés. Axés, se vocês não sabem, são aqueles pós, aqueles patuás que muita gente carrega, e eles são, além deles orientarem a fazer, e eles muitas vezes eles trazem junto com os seus médios, eles doam, eles entregam para os consulentes esses axés, que são pós, são patuás, contendo pedras e tudo mais. Né? Também conhecido como afoxés, axés ou afoxés. A Carmela está me corrigindo. Tá? Alguns são benzedores e rezadores poderosíssimos,
Com essa forma descolada que eles têm de cantar, de dançar, no canto eles estão benzendo e rezando. É muito legal. E quando eu falo em baiano, gente, é baiano e baiana, né? Assim como tem caboclo e cabocla, preto velho e preta velha. Então existem espíritos femininos também que se manifestam na linha de baianos. Outro ponto que é interessante a gente destacar é quando alguém procura um espírito baiano para resolver os seus problemas. Prestem atenção. Isso ocorre com todas as linhas, mas é bem pontual com relação aos baianos. Quando alguém procura um baiano para resolver os seus problemas, e se essa pessoa estiver agindo de modo errado, de modo incorreto, falhando nesse processo de reforma íntima, contrário até mesmo às leis da Umbanda, esse consulente ouve o que não quer ouvir. Eles levam grandes carraspanas porque os baianos não pactuam de forma alguma com pessoas de má índole e eles falam Antes de diretamente iniciar o que for propriamente preciso. dito, E isso é uma característica também de boiadeiro, Exu, fazer um companhia. teste hoje. Então vejam novos que recursos as linhas de aqui baianos têm pontos numa de toque, pontos que Exatamente, se aproximam a chama das suas sagrada, características a chama uma dessa linha da vela outra. se interliga com a tela Com planetária, que é relação uma tela às que guias cobre de todo o trabalho planeta. dos baianos, normalmente eles pedem as suas Estou passando guias, aqui que para não são desejar um guias, bom dia para todos, normais, um guias de feliz contas, né? feriado Normalmente as e guias de convidá-los contas, eles para possuem duas atividades que pouquinhos, teremos hoje aqui pedaço nesse de feriado coco seco, no canal do nosso semente grupo de estudos. de- Às 16 horas eu semente estarei de ao olho de vivo cabra, aqui falando semente de sobre olho o feriado de boi. finados. Alguns até pedem pedras, búzios e vários elementos que são ligados ao costume nordestino. E com esses elementos utilizados na guia, evidentemente eles vão magnetizar, vão ativar, vão cruzar, como se diz nos terreiros, para uso ritualístico, religioso e magístico, para auxiliar não só o seu guia, o seu médium, perdão, mas como a consulência também. Eles têm alguns elementos de trabalho, muitos usam chapéu de couro, né, chapéu de palha, ou até mesmo e simplesmente um lenço de cabeça no caso das ciganas. As ciganas, inclusive, normalmente quando um espírito humano feminino se manifesta na linha de baiano, usa saia, aquela roupa toda branca, rendada e bonita que nós já vimos aí pela televisão. Então, no caso da baiana, o adereço que usa para cobrir a cabeça são os lenços, né? Da mesma forma que as outras linhas, eles também manipulam o tabaco através de charuto, cigarros, até azeite de dendê, e alguns deles usam facão. Sim, não é raro a gente ver manifestações de baianos onde no terreiro eles têm um toco de madeira e quando o baiano espiritual chega em terra, ele é como se fosse um ritual semelhante ao riscar o ponto. Tá? Ele crava o facão no toco, coloca um pouco de cachaça na lâmina, ele espalha um pouquinho de marafo na lâmina ali, e isso está feito um ponto de força, uma firmeza na linha dos baianos para a realização dos seus trabalhos. De modo geral, evidentemente que não temos como esgotar essa matéria, em termos de baianos, eu penso que seja isso. Vamos ver aqui, chegou Carlos Alberto de Souza, presente. Boa noite, meu irmão. Estamos agora com 6 pessoas na nossa sala. Lembrando aqueles que chegaram depois que podem enviar suas perguntas pelo WhatsApp, mensagem de voz, não é? Que depois eu vou colocar ao vivo o áudio e se for do meu conhecimento eu vou responder. Tá bem, irmãos? Nós ainda temos um tempo para falar sobre as linhas de esquerda. E quando se fala em linha de esquerda, é um ponto muito delicado, porque muita gente ainda tem uma impressão negativa
sobre essas linhas de esquerda e não raras vezes nós encontramos não apenas consulentes, mas também médios de Umbanda mais desavisados, com pouco estudo, que associam a manifestação dos guias de esquerda a tudo que é ruim, tudo que é negativo. Mas isso é um grande equívoco. As linhas de esquerda elas são distribuídas em 4 graus, que é Exu, Pombagira, Exu Mirim e Pombagira Mirim. Então, na esquerda dos mistérios dos orixás e à esquerda dos médiuns, sempre haverá pelo menos um guia de cada uma dessas linhas. Todo médium, principalmente todo médium de trabalho, ele tem à sua esquerda um Exu, uma Pombagira, um Exu Mirim, uma Pombagira Mirim, e cada qual tem na sua vida atuações bem distintas. Tá? É importante que se coloque esse tema no lugar onde já deveria estar. E eu digo isso porque esse mistério ele é mal compreendido na sua essência. É preciso que a gente entenda o mistério Exu desde a sua raiz para desmistificar muita coisa que acontece até hoje nos terreiros, de que quando um trabalho de amarração é feito, se atribui injustamente a um Exu. Muitos guias, melhor dizendo, vou corrigir, muitos espíritos negativos ou negativados, espíritos maus, que praticam o mal contra quem quer que seja, desde que sejam pagos, eles se apresentam com o nome de Exu, tá? E por conta disso, por fazerem o mal, por se apresentarem com essa denominação, com esse grau, e na verdade não são, acabam trazendo para essa linha de trabalho, para essas linhas de trabalho, esse karma negativo. Tá? Eu vou falar rapidamente mesmo, porque só para falar sobre o tema Exu seria preciso um grupo de estudo e talvez um curso para tratar apenas desse assunto, e a mesma coisa ocorrendo em relação a Pombagira, Exu Mirim e Pombagira Mirim. Tá bem? O mistério Exu. Todo orixá e toda pessoa, todo homem, toda mulher encarnado tem à sua esquerda um mistério Exu, Pombagira, Exu Mirim e Pombagira Mirim. Tá? Os mistérios, os segredos de cada orixá sempre são guardados por um guardião à sua esquerda, por um Exu, uma Pombagira, um Exu Mirim, uma Pombagira Mirim. Existe orixá Exu e entidade Exu. É preciso que se compreenda também isso. Orixá Exu não é o mesmo guia espiritual Exu que se manifesta nos terreiros mediante incorporação. Existe a orixá Pombagira, o orixá Exu Mirim, e dizem que também é o orixá Pombagira Mirim, que difere dos guias espirituais que se manifestam incorporados nos médiuns dentro dos terreiros. Tá bem? É importante que se diga, principalmente no que diz respeito à manifestação de Exu, que eles são especulares, eles são espelhos. É um mistério sombra, digamos assim. Por que eu falo que mistério Exu é especular e é sombra? Eu vou tentar explicar de uma maneira que seja compreensível, porque eu custei também, foi difícil para mim entender. O Exu, quando ele vibra mediunicamente no seu médium, ele traz do seu médium, ele traz de si nessa manifestação muito do que está escondido do médium. Então, quando se fala que ele tem um efeito sombra ou um efeito, uma manifestação especular, especular vem de espelho e sombra de algo que está escondido. Então, muitas manifestações, eu não digo todas, mas muitas manifestações das linhas de esquerda e principalmente de Exu, tá,
são manifestações daquilo que está guardado dentro do médium. Lembrando que, objeto do módulo 3 que nós estudamos sobre mediunidade, toda incorporação traz em si um pouco de animismo. Tá? 100% de entidade hoje é algo muito raro, e é aquela tal da mediunidade inconsciente. Tá? Então é o que eu brinco dizendo que é o café com leite. Tem um pouquinho de médium e tem um pouquinho de guia. Só que nessas manifestações, nas manifestações dos mistérios à esquerda, isso se torna muito mais fácil de acontecer na medida em que aquilo que o médium tem recluso dentro de si, os seus medos, as suas angústias, as suas contrariedades até, acabam se manifestando por meio das incorporações de Exu. Eu não sei se eu me fiz entender. Muita coisa que acontece nessas manifestações são atribuídas aos guias de esquerda. Tá? Eu não estou querendo dizer com isso que todas as manifestações mediúnicas de esquerda são especulares, mas que há essa característica do efeito sombra nas manifestações de esquerda, isso há. Tá? O atributo de Exu na vida das pessoas, ele é vitalizador. Eu esqueci, eu ia trazer uma imagem do senhor Exu Marabô aqui para mostrar e conversar com vocês. Existe hoje uma mistificação nas imagens, né? Porque se associa, se vê muita imagem associada com demônio de Exu. Exu com chifre, Exu com patas de bode, de carneiro, Exu com todo vermelho. Na verdade, os espíritos que se manifestam na linha de Exu são espíritos humanos. Tá? Espíritos humanos tais como eu e você são, que durante as suas últimas encarnações caíram, sucumbiram pela prática de erros, né? E no mundo espiritual eles sofreram essa queda e tiveram a oportunidade de dar a volta por cima e vir prestar caridade. Isso também é uma forma de caridade e um modo deles poderem evoluir. Lembram que nós conversamos em algum dos nossos módulos anteriores que a Umbanda é um rico processo evolutivo. Tá? É uma forma excelente de se acelerar o nosso processo evolutivo. Então, o fato de um espírito humano ter autorização e receber o grau de Exu, isso faz com que ele tenha a possibilidade de corrigir os seus equívocos, os seus desequilíbrios do passado e buscar a sua evolução. Tá bem? Então são espíritos humanos, sim, que decaíram, passaram por um processo profundo de desequilíbrio e já na espiritualidade tiveram a oportunidade de ver tudo isso que fizeram, também passa por um processo de aprendizado e tiveram a chance e foram merecedores de obter esse grau para trabalhar na Sagrada Umbanda. Então são espíritos humanos. Bem? Também é uma linha de trabalho que atua nas linhas, nas esferas negativas. Tá? E alguns Exus, com o seu trabalho excepcional de caridade, eles conseguem obter a permissão para passar de grau, passando a atuar inclusive em outras linhas de trabalho. Vocês lembram quando nós conversamos no encontro passado que muitos boiadeiros, alguns boiadeiros já foram Exus e nesse processo de evolução eles tiveram permissão de se elevar a um grau maior para continuar trabalhando na Umbanda. Então são espíritos humanos masculinos que têm como atributo principal vitalizar a vida dos seus médiuns. Tá? E quando eu falo em vitalizar, é em todos os sentidos. Vitalizar é de vigor, de força, de proteção. Eles são excelentes guardiões dos seus médiuns. Todo médium de Umbanda, anotem isso que eu estou dizendo, porque às vezes eu me pego sendo redundante e até chato. Todo médium de Umbanda deve firmar pelo menos a sua direita, que é o seu anjo da guarda, e pelo menos o seu guardião, o seu Exu. Tá? Porque os mistérios à esquerda, atentem a isso,
eles são neutros. Os mistérios à esquerda são neutros. Eles só atuam em nossa vida se eles forem ativados. Então esse mistério vitalizador, esse mistério que nos guarda, que nos protege de todas as maldades do mundo material, do mundo espiritual e de todas as más influências que qualquer um desses mundos pode ter na nossa vida, eles só vão trabalhar no nosso favor se eles forem ativados. Ativados corretamente, religiosamente. Como é que se faz isso? Através de oferenda. E quando eu falo em oferenda, não significa que nós precisamos todos os dias estar numa encruzilhada despachando um ebó, que é um alguidar, com elementos ali dentro para que o Exu possa atuar nas nossas vidas. Não é isso que eu estou dizendo. Nós podemos oferendar Exu e dessa forma ativar esse mistério a nosso favor, firmando uma vela. Tá bem? Eu posso fazer isso na forma de uma vela de 7 dias, preta, ou bicolor, preta e vermelha, ou pelo menos uma vela palito. Eu faço essa firmeza, tá? Eu coloco um copo de marafo, de cachaça junto, acendo um charuto e dou baforada nesses elementos ali, faço uma reza, uma oração e peço que o Sagrado Mistério Exu seja ativado por meio desses elementos, tá? E que ele passe a atuar na minha vida, me vitalizando, absorvendo os meus desequilíbrios, as minhas negatividades. Então todo e qualquer mistério à esquerda ele é neutro, não esqueçam disso. E esse é o motivo pelo qual existem as oferendas à esquerda, Exu e Pombagira. Tá bem? Sobre Exu, rapidamente é isso. Vamos ver se tem alguma pergunta. Nenhuma pergunta, estamos em 7 aqui na sala. Tá bem? Rapidamente agora sobre o mistério Pombagira. Eu sei das opiniões em contrário, mas Pombagira ela não é prostituta, ela não é mulher da vida e ela não é a mulher de Exu. Tá? Assim como o Exu é um mistério e uma linha de trabalho específica, um grau específico, Pombagira também é um grau e um mistério muito específico que atua dentro da Umbanda. São espíritos femininos, sim, tá? Mas não são espíritos de mulheres da vida, vagabundas, que quando encarnadas decaíram a esse ponto. Eventualmente, até isso pode ter acontecido, mas nós não podemos tomar como regra a exceção. São espíritos humanos femininos que também caíram, que também se desequilibraram e que tiveram, após acontecer tudo isso, a permissão de receber esse grau e atuar na linha de esquerda em favor dos seus irmãos encarnados. Tá? Muita gente associa o mistério Pombagira com tudo aquilo que eu acabei de falar, de negativo, de tudo que é despudorado, pela forma em que elas se manifestam nos terreiros de Umbanda. Tá? O fato de uma pombagira se manifestar mediunicamente no seu cavalo é um detalhe importante. Pombagira incorpora também médium, homem. Então, espírito masculino incorpora em mulheres e espírito feminino incorpora em homens. Tá? Isso pode acontecer. Muitas incorporações de pombagira não acontecem nos médiums homens. Eles sentem a vibração, eles estão vibrando o mistério Pombagira, mas eles se retraem, eles se bloqueiam e acabam não permitindo uma excelente manifestação. Voltando então, muita gente associa então a manifestação de Pombagira à mulher da vida, porque quando elas se manifestam mediunicamente, elas fazem isso de maneira sensual. Elas são excelentes conhecedoras dos mistérios de magia também, excelentes conselheiras no que diz respeito ao amor, e se manifestam em várias linhas, sendo guardiãs de vários médios e de vários orixás à esquerda. Exu tem um atributo vitalizador e Pombagira tem um atributo estimulador e de desejo. E quando eu falo em estímulo e desejo, eu não estou dizendo que esse estímulo e desejo é apenas no campo sexual. Até isso pode acontecer.
Até isso pode acontecer. Mas quando eu falo em desejo, estímulo, é em todos os sentidos da vida. Eu vou dar um pequeno exemplo. Uma pessoa está no seu trabalho, ela está sem ânimo para trabalhar. Ela está desestimulada. Está com poucas forças. É muito bom, porque é a área de atuação também de Mãe Pombagira, se ativar o mistério dela, lembrando que são mistérios neutros, né? Se ativar o mistério dela para que esse estímulo, esse desejo seja revitalizado e reavivado em nossas vidas. Tá? Então isso é muito importante que se conheça. Pombagira não é a mulher da vida, não é a mulher de Exu, é um espírito feminino que se desequilibrou, caiu, trabalhou muito e foi merecedora de uma linha de Pombagira e que hoje ela está prestando a caridade nos terreiros de Umbanda. Exu e Pombagira não fazem o mal. Gente, eu vou repetir. Exu e Pombagira não fazem o mal. Muita gente hoje, até mesmo sacerdotes, dirigentes de Umbanda, cometem essa gafe de dizer que Exu e Pombagira fazem o mal. Por que que dizem isso? Eu vou tentar explicar de maneira bem rápida. Os tronos à esquerda, os mistérios à esquerda dos orixás, eles são tripolares. Vocês lembram do tridente de Exu e do tridente de Pombagira? Lembram? Tridente 3? Ok. Então eu vou tentar exemplificar com a minha mão. Tá? O tridente são 3 hastes, né? E quando eu digo que o mistério é tripolar, porque ele é neutro, ele é positivo e é negativo. Então, Exu e Pombagira, ele é neutro, positivo e negativo. Ele é neutro porque é a sua natureza e para que ele atue em nossas vidas, nós precisamos ativar esse mistério e eu já disse que se faz isso através de oferendas. Quando se ativa o mistério de um Exu, de uma Pombagira de modo positivo, é para que, com os seus atributos, por exemplo, vitalizador de Exu, estimulador de Pombagira, passe a atuar de maneira positiva nas nossas vidas. Quando eu falo de maneira ativar o mistério de maneira negativa, significa que esses mistérios vão esgotar os desequilíbrios dos médiuns. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitos desavisados entendem que quando se ativa o mistério à esquerda de Exu e Pombagira na sua face negativa, muitos dizem que é para o ruim. Negativo para Umbanda não significa ruim. Negativo para Umbanda significa absorvedor, significa reparador de desequilíbrios. Espíritos que praticam o mal, usam o nome da Umbanda, usam o nome de Exu, usam o nome de Pombagira, eles não detêm esse grau. São quiumbas, são zombeteiros, são espíritos que se manifestam de modo a prejudicar outras pessoas, usam indevidamente o nome, e o dia que aparece o dono desse nome, eles caem do cavalo. Tá bem? Então, na Umbanda, Exu e Pombagira não faz o mal. Se alguém disser isso para vocês, não acreditem e imediatamente corrijam essa informação. Tá bem? Exu Mirim é um mistério. Eu particularmente admito para vocês que eu vi uma manifestação de um Exu Mirim uma única vez. Exu Mirim está para a linha de esquerda, assim como os erês estão para a linha de direita. Exu Mirim é a criança espiritual que trabalha na esquerda. Exu Mirim não é trombadinha, não foi um espírito humano que desequilibrou-se, roubando, furtando, matando, cheirando cola, como muitos dizem por aí. Não foi aquele espírito humano que se desequilibrou desse modo. Exu Mirim, ele é um encantado, assim como as crianças espirituais, os erês, trabalham na direita também o são. Tá? As manifestações de Exu Mirim são manifestações infantis, porém à esquerda. Quando se canta para Exu, para Pombagira, ou até mesmo para a linha específica de Exu Mirim, vão se manifestar crianças encantadas, crianças espirituais,
que não passaram pela matéria, não são espíritos humanos, assim como Exu e Pombagira são. Repito, Exu Mirim não é espírito humano, como Exu e Pombagira são. São espíritos encantados, vivem num plano específico, dentre 7 que tem no nosso planeta, e numa dimensão muito específica. São espíritos, então, que vêm de outro plano, de outra dimensão, para se manifestar em seus médios aqui no esquerda. Não tem muita coisa escrita sobre Exu Mirim, mas dentre o pouco que se pode dizer é que ele tem um fator, um atributo regredidor. É complicado falar disso. Quando eu falei de Exu, eu disse que o seu atributo, o seu fator é vitalizador. Quando eu falei de Pombagira, eu disse que ela é estimuladora. E Exu, regredidor. Sempre que alguém faz mau uso das suas... me faltou a palavra agora. Mau uso dos seus atributos, das suas qualidades. Imaginem que uma pessoa, sendo detentora de muitos conhecimentos, acaba usando esse conhecimento para o mal, ou para iludir, ou para ludibriar pessoas. O mistério Exu Mirim, ele faz com que essa pessoa regrida, ela absorve, o mistério Exu Mirim absorve os desequilíbrios que estão ocasionando esse excesso, esse exagero. Ele faz a pessoa regredir e perder as suas qualidades que até então faziam ou permitiam que essa pessoa estivesse causando mal para outra pessoa. Porque o conhecimento por si só, se bem utilizado, ele só é motivo de construção, de algo positivo. Mas, por outro lado, se pessoas se aproveitam desse conhecimento de modo negativo, é possível que prejudique outras pessoas. E é campo também de Exu Mirim fazer a pessoa regredir em suas faculdades intelectuais, e eu estou dando exemplo da faculdade intelectual, para cessar esse desequilíbrio e cessar a possibilidade de fazer o mal. Tá bem? Por fim, Pombagira Mirim. Pombagira Mirim, gente, é algo que o pai Rubens Saraceni não teve a oportunidade de escrever sobre Pombagira Mirim, porque ele desencarnou antes. Tá? Mas depois, há pouco tempo, já existem alguns escritores já escrevendo alguma coisa sobre Pombagira Mirim, mas não é nada muito palpável. Mas o que podemos dizer? São manifestações também de espíritos infantis. Tá? Parece que são espíritos encantados também, assim como o Exu Mirim também o é. Então, Pombagira Mirim está para a esquerda, como as Erês meninas estão para a direita. Então, são espíritos encantados que não pertencem à dimensão humana, que vêm fazer um trabalho muito específico. Não está definido ainda, e isso é uma deficiência minha, eu admito, não está definido qual é o atributo que atua Pombagira Mirim, porque pouco se tem escrito a esse respeito desse mistério que é relativamente novo, mas nós temos também poucas manifestações de Pombagira Mirim dentro dos terreiros. O fato é que são manifestações de espíritos infantis femininos. Quer complementar alguma coisa, Carmen? De Umbanda do Templo de Umbanda Sagrada Arqueiros do Flecha Dourada, e hoje... Ok. Bom, então é importante que se conheça os mistérios à esquerda para a gente colocar tudo no seu devido lugar. Dentro da Umbanda, gente, não se faz nada, eu vou dizer de novo, não se faz nada sem Exu e Pombagira. Tá? Exu e Pombagira têm que ser oferendados em primeiro lugar. E eu não vou me alongar para explicar o porquê disso, porque é algo que faz parte do processo de criação desse mistério. E isso por si só já poderia ser objeto de um outro grupo de estudos à parte. Tá? Exu e Pombagira têm que ser oferendados em primeiro lugar. Eles têm que ser saudados em primeiro lugar. Não se abre uma gira de Umbanda sem que se firme, pelo menos se firme à esquerda, sem que se pelo menos se firme Exu e Pombagira. Exu é guardião, Pombagira é guardiã, são protetores, são os soldados do astral que garantem uma gira segura,
São os soldados do astral que garantem a integridade física e espiritual dos seus médiuns. Então eu digo, não se faz nada sem eles. Então não se pode abrir uma gira sem que se saúde, se ative pelo menos esses dois mistérios dentro de um terreiro de Umbanda, porque é eles que garantem a integridade dos trabalhos. É eles que garantem. Já lá na porteira, e tem vários pontos de Umbanda que fazem alusão a isso, que deixei meu guardião lá na porteira. Já lá na porteira, na entrada do templo, eles garantem que apenas espíritos puros ou purificados, espíritos positivados, adentrem as dependências do terreiro no plano espiritual para serem ou atenderem ou para serem atendidos. Eventualmente, alguns espíritos desequilibrados, espíritos negativados, são permitidos que entrem, tá? Mas sempre sob a batuta, sob a guarda de um Exu, de uma pombagira, sempre sob controle. Tá? E quando isso é permitido, um sofredor, um quiumba, um zobeteiro entra num terreiro, isso é permitido para que eles sejam tratados e encaminhados para o seu lugar de merecimento no astral. Nada passa desapercebido de Exu e pombagira. Tá bem, gente? Isso é muito importante. Tá? Seria possível nós fazer um grupo de estudos só sobre os mistérios da esquerda? Há muito para se falar. Há muito se falar. São linhas tão importantes quanto as de direita, mas muito negligenciadas. Tá? É preciso, já é passado da hora que os terreiros de Umbanda estudem esses mistérios, que os terreiros de Umbanda desenvolvam essas linhas de trabalho, todas que nós conversamos durante os nossos 5 encontros aqui do módulo 4. Né? Vamos lembrar quais foram? Caboclo, Preto Velho, Herês, baianos, boiadeiros, ciganos, marinheiros, malandros, eu acho que eu já falei, e os mistérios à esquerda, que são os tronos tripolares, Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, e são esses, tá? Então é passado da hora que se estude, que se conheça e que se pratique efetivamente essas linhas de trabalho. Pelo menos uma vez por ano se deveria, eu digo pelo menos, o ideal é que se isso fosse a cada 2 ou 3 meses. Pelo menos uma vez por ano se deve dar passagem a essas linhas, a todas as linhas de Umbanda, porque cada um trabalha em determinada área das nossas vidas. Né? Então é preciso, não só para que o médium se desenvolva, mas como também a consulência e também a corrente mediúnica tem a oportunidade de conhecer essas linhas, trabalhar com elas e também, principalmente, ser beneficiado por essas linhas. Então é bom, é salutar que os terreiros de Umbanda façam uma grade, né? Durante um mês se trabalhe com 2 ou 3 linhas, no mês seguinte se trabalhe com mais 2 ou 3 linhas e que as giras também sejam de no máximo 2 linhas. Né? Uma linha só de caboclo ou de preto velho e determinada gira se chame só uma linha por vez. Tá? Então é isso aí, pessoal. Nós estamos então encerrando o nosso módulo 4. Eu não sei se tem perguntas no WhatsApp. Vamos ver. Eu acho que sim, só que desconectou aqui o meu WhatsApp. Eu vou conectar de novo. Tudo que se faz ao vivo é isso aí. Tá? Eu vou conectar de novo aqui. Ok. Vamos ver, eu acho que tem alguma pergunta aqui ou não. A irmã Joana e o irmão Rogério fizeram pergunta, mas não fizeram em áudio. Ô Joana, faz uma gravação em áudio aí para nós testar. Eu tô louco para testar esse recurso. Mas a pergunta da Joana é a seguinte: estamos estudando todas essas ramificações da Umbanda. Imagino que a irmã esteja se referindo às linhas. Mas por acaso você conhece alguma casa onde todos entre o que estudamos, pretos, ciganos, baianos, etc., tenham a chance de trabalhar todos na mesma casa? Eu conheço sim, mano. Tá? Eu conheço sim. Eu conheço terreiros de Umbanda que praticam a legítima e genuína Umbanda Sagrada, trabalham da forma como eu disse. Ou seja, eles têm uma grade
Os atendimentos são semanais. E uma semana se atende com preto velho, outra semana se atende com caboclo, outra semana se atende com boiadeiro, marinheiro e assim vai. E pelo menos uma vez no mês gira de esquerda. Pelo menos, é importantíssimo a gira de esquerda para fazer a limpeza espiritual dos médios da corrente e do ambiente, tá? É necessário. Mas eu conheço sim, eu já frequentei e frequento inúmeros terreiros. O terreiro onde eu faço a minha formação sacerdotal em Porto Alegre trabalha dessa forma, ele trabalha e desenvolve todas as linhas. Em São Paulo, o terreiro do Pai Adriano Camargo, que é o nosso sacerdote formador, também trabalha dessa forma, desenvolve todas as linhas. Em Santa Cruz do Sul, o irmão Marcos Ribas, sacerdote de Umbanda, que ele também está no grupo, de repente ele vai ver esse vídeo aí. Um abraço, irmão. E ele também faz esse trabalho de modo muito bonito, ele desenvolve todas as linhas de trabalho. Mas sim, Joana, eu conheço assim, terreiros que fazem isso, tá? Então, vamos ver se eu respondi bem a tua pergunta. Estamos estudando todas essas ramificações da Umbanda, todas essas linhas, mas por acaso você conhece alguma casa que exista onde todos entre o que estudamos, pretos, ciganos, baianos, tenham a chance de trabalhar na mesma casa? Sim, a resposta é afirmativa.